tive o prazer de conhecer numa conferência lá em Jacarepaguá, né, quando a Raquel fez. Ouvi sua história muito bonita, uma mulher de Deus, e eu tenho certeza que ela vai ser uma boca profética nessa manhã para a gente. Vocês creem nisso? Coloque as mãos aqui em direção à pastora. Pai, nós queremos pedir uma bênção especial sobre a sua filha. Eu sei que o Senhor já tem a palavra certa e que venha, Senhor, a nos alimentar. Eu tenho certeza, Senhor, que ela está debaixo aqui da tua autoridade, da tua presença. Use-a, Senhor, com graça, com unção e com sabedoria, em nome de Jesus. A igreja diz, amém, assim seja. Glória a Deus. Que honra estar aqui, mulheres vitoriosas. Que presente estar aqui, pastora Lisete, nesse púlpito, nesse altar que carrega legado, não só para essa cidade, mas para o Brasil. Então, eu preciso honrar aqui pastora Lisete, pastor Silas, minha amiga Raquel Malafaia. Amo você, amiga. Obrigada por tudo que Deus tem gerado através da tua vida também. E hoje estar aqui diante de mulheres tão incríveis, né? É como se a gente estivesse assim pregando para os Avengers, sabe? Aí eu fui para o banheiro ali, né? Porque você sabe, mulher sabe que banheiro é lugar de oração. Especialmente as mães. A gente se tranca lá e faz a nossa oração com Jesus, não? Eu falei ali no banheiro, Jesus, me ajuda. Que privilégio estar aqui, que honra estar aqui com vocês. Eu sei que o que Deus tem feito nessa nação tem sido algo muito especial. É um despertar do Senhor nesse novo tempo onde Ele levanta homens e mulheres posicionadas. Porque durante muito tempo as mulheres ficaram ali para trás, nos bastidores. E Deus tem levantado agora as mulheres não através dessa voz completamente equivocada do feminismo, mas Deus tem trazido as mulheres para uma centralidade em Cristo e enchido elas do seu poder com autoridade e graça para essa estação. Então eu falei, Senhor, o que o Senhor está fazendo no meio das mulheres? Porque há um mover diferente entre as nações com as mulheres. O Senhor está restaurando não só a nossa identidade, o nosso propósito, mas Deus está nos enchendo para que a gente possa transbordar, restaurar famílias, posicionar os nossos filhos e sermos vozes proféticas nessa estação sobre a terra. Você crê comigo nisso? Eu trouxe uma foto da minha família, porque sem a minha família, sem o respaldo do meu marido, não posso fazer nada. Eu sou casada com o Fred há 22 anos, e eu digo assim, que eu mereço um galardão. Cadê as mulheres casadas aí? Mas vamos ser sinceras que eles também merecem, né? Não? E nós somos pais de Ana Vitória, essa menina linda, 19 anos de idade, estudante de medicina, e Samuel, 14 aninhos, e a nossa família, nós somos uma família pastoral, somos pastores há quase 20 anos, somos lá do Maranhão, de São Luís do Maranhão, alguma maranhense aí, e há 7 anos atrás, Deus, te acalma, glória a Deus, obrigada pelo carinho, e sabe o que Deus fez? Esse ano eu comecei assim, João 3:8. O vento sopra, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Uma coisa que você vai ter que aprender, minha irmã, é não tentar controlar o vento de Deus. Se você é uma mulher guiada por Deus, é sobre isso que nós vamos ministrar hoje. O vento, sopra e vai dar uma bagunçada nos teus planos. Você está pronta para ter os teus planos aí bagunçados pelo Senhor? Porque a vontade dele é melhor. Então o Senhor soprou e nós fomos parar no Piauí, gente. Até então o estado menos evangelizado da nossa nação. Estamos lá há 7 anos. E nós somos uma família plantadora de igreja. Estamos plantando nesses 7 anos agora a nossa 8ª igreja ali em toda aquela região. E o Senhor tem feito o sobrenatural. Eu quero mostrar a minha igreja, a igreja Angelim Teresina. Acho que a gente tem uma fotinho dessa igreja também tão amada. Essa é uma parte dela ali no Piauí. E eu não cresci na igreja, eu amo ouvir testemunhos de pessoas que dizem assim, uau, eu cresci na igreja. Eu não tenho uma história bonitinha para contar, a minha história é de desconstrução. Meu pai foi médico, cirurgião, mas durante anos muito importantes, ele se afundou no alcoolismo, mas foi através daquela dor que a minha mãe clamou a Jesus, e a minha família foi completamente salva. Uau!
Então, eu digo que sempre tem um poço na nossa história. Algumas mulheres Deus encontra à beira do poço, como foi a samaritana lá de João 4. Mas tem outras que estão no fundo do poço, ali, remoendo na lama. Jesus me pegou lá do fundo do poço, e eu digo que Ele me resgatou de um tremedal de lama, firmou os meus pés numa rocha eterna e encheu os meus lábios de louvor. Esse é o nosso Deus, e Ele fez grandes coisas. Eu vim do mundo científico secular, eu sou médica há 22, 23 anos. Eu sei que não parece, mas isso são as coisas que a gente faz, né, Estela? Que ajudam a gente assim, a melhorar mais. E Deus me resgatou de lá, de tanta incredulidade, de tantas coisas. E o Senhor tem feito o sobrenatural. Eu trouxe alguns livros que estão ali na porta, foram poucos. Você pode recomeçar 10 lições bíblicas para o recomeço. Um livro que fala muito sobre os princípios de Neemias. Eu sou uma pregadora e uma mulher que escreve com base nessa palavra aqui, a única palavra viva, eficaz, poderosa. E então é uma ministração sobre o livro de Neemias. Esse aqui, meu queridinho, Conexões que Mudam Destinos, construindo relacionamentos saudáveis que levarão você ao propósito. Esse livro, eu falo algo que, no mundo dos negócios, a gente pode até falar de network, mas o reino de Deus não é sobre network. O reino de Deus é sobre alianças verdadeiras e profundas. E nós precisamos resgatar esses princípios, minhas irmãs. Então, esse livro conta um pouquinho da aliança de Ruth com Noemi e das desconstruções que elas viveram e depois do que um poder de uma aliança faz para restaurar o propósito de alguém. E esse eu acabei de lançar. Meu nome é 01, Levantar de um Exército de Mulheres. Eu servi ao Exército Brasileiro com 40 anos de idade. É verdade, uma loucura. Não me pergunte por quê, mas eu tinha uma direção clara de Deus. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero trazer algo para você que o Espírito Santo fez queimar no meu coração esses dias. No final do ano passado para cá, eu estava muito cansada. Eu falei para o meu marido: amor, eu preciso de umas férias, de uns descansos. E nós fomos ali em João Pessoa. E, glória a Deus, cidade que eu amo tanto, né, Neidinha? E chegando lá, gente, João Pessoa é lindo. E eu falando para Fred, eu estou cansada, eu estou cansada, eu estou cansada. A gente fica reclamando assim desse jeito. Não fica usando a sua boca para se amaldiçoar, não. Mas eu estava esgotada, a verdade é essa. E aí, no início do ano, o Espírito Santo falou comigo: te prepara, porque o vento vai soprar mais uma vez. E ele me trouxe João 3:8, mais uma vez ao coração. E eu falei para o meu marido: amor, eu estou com vontade de fazer alguma coisa diferente nessas férias. E aí, eu me inscrevi numa aula de kitesurf. Gente, Jesus ajuda. E ele falou: tu não estava cansada, mulher? Eu falei: eu estava, mas é porque a gente precisa de uma aventura. Eu fui para a selva, servindo o exército. Eu passei 3 dias na selva. E quando eu estava lá, irmãs, eu sou ainda muito iniciante nesse esporte. Mas uma das coisas que o instrutor falou, parecia a voz do Espírito Santo no meu ouvido. Ele me colocou de frente para o mar. E ele disse para mim: vira o rosto para cá. Ele perguntou: você está ouvindo? E ele disse: olha para cá também, você está percebendo? E eu falei para ele: não. Ele disse: antes de você levantar ali a sua pipa, a pipa do kite, antes de você apontar a sua direção, você primeiro precisa checar por onde o vento está soprando. Por favor, mulher, não tente levantar ou fazer algo sem discernir para onde o vento do Espírito está soprando. Nós estamos numa geração onde mulheres estão perdidas, sem direção, que precisam tanto de uma clareza de Deus, uma geração de tanta informação, numa geração onde nós queremos ter o nosso voo autorizado, nós queremos ter voz de autoridade, mas eu preciso te dizer, nós estamos falando de raízes, é que teu voo só vai ser autorizado se antes você tiver raízes profundas. Raízes profundas, voo autorizado. E eu creio que Deus está preparando um voo poderoso para as mulheres, no nível de graça, de autoridade, de unção, mas é por isso que Ele está curando primeiro as nossas raízes. Irmãs, eu quase que eu estou naquela praia até hoje, porque eu não ouvi nada. Eu fiquei lá, tipo, vamos para a próxima fase da aula. Não entendi nada. E é por isso que é importante você estar com pessoas que entendem da direção do vento, mesmo quando você não percebe.
Aquele homem me ajudou nesse processo. Depois eu posso ministrar sobre isso. Mas a mensagem que eu tenho hoje, ela é exatamente sobre a direção de Deus que a nossa geração de mulheres precisa. Você foi chamada para ser uma mulher guiada por Deus e não uma mulher perdida. Saia, fique ou volte. Quantas mulheres precisam de clareza de Deus aqui nessa manhã? Eu lembro isso foi uma outra palavra que o Senhor trouxe claro no meu coração, Apocalipse 4:1. E eu amo esse texto, porque João vai dizer assim: eu olhei para o céu e eu vi um portal aberto nos céus. E eu ouvi uma voz que eu já conhecia. Outras versões dizem uma voz que já era íntima do meu coração. E essa voz dizia assim: João, sobe para cá e eu te mostrarei aquilo que há de acontecer depois daqui. Perceba algo, minhas irmãs, João está aqui nos últimos dias da sua vida, exilado na ilha de Patmos. Ali, alguns estudiosos dizem que depois dos seus 80, 90 anos, João tinha sido aquele que permaneceu fiel até o fim. Um amigo íntimo de Jesus que reclinava a cabeça ali nos ombros de Jesus. Ele mesmo vai dizer, o discípulo amado. João era aquele que permaneceu fiel ali aos pés da cruz, junto com as mulheres, é claro, que não saíram de perto de Jesus. E agora anos se passam e Jesus olha para ele e diz assim: João, ok, até aquele nível de revelação, você poderia continuar daquela maneira. Aquilo que eu ministrei naquela época, aquilo que eu falei para você, aquilo que eu derramei sobre a tua vida, naquela estação, anos atrás, estava ok. Mas para esse novo nível de revelação, de intimidade, de profundidade que eu quero te levar, o nível de revelação que você vai ter como nenhuma outra pessoa teve, João, você vai precisar subir de nível. Sobe para cá, João, sobe para cá. Mulher, eu vim aqui essa manhã para te lembrar que aquilo que Deus está fazendo agora vai exigir que você se esforce para subir de nível. Não dá mais para ser uma mulher rasa, não dá mais para ser uma mulher superficial. Nós precisamos voltar ao firme fundamento da palavra, porque é essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, porque é luz para os nossos caminhos. Eu vejo Deus levantando um exército de mulheres. Eu posso ouvir Isaías 61, 3 e 5. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor já raiou sobre ti. Eis que as trevas cobrem a terra, mas sobre ti, mulheres vitoriosas, aparece resplandecente a glória do Senhor. Por mais que hajam más notícias lá fora, a Bíblia nos garante, há uma glória, cabó de Deus, esse peso de glória, que já apareceu resplandecente sobre mim e sobre você. Tudo que eu e você precisamos é da presença dEle. Sabe, irmãos, nós não precisamos de mais uma técnica de marketing. Na verdade, mais do que a autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto, irmãs. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Quantas pessoas, mesmo na presença ali de Deus na igreja, estão perdidas, precisando de direção. Há um chamado para você, sobe para cá. É um convite a uma elevação da tua percepção, da tua revelação de quem Deus é. E eu vou te dizer algo: para cada nova estação da sua vida, você vai precisar de clareza e direção de Deus. Eu amo quando Isaías vai dizer, Isaías 43, 18. Esqueçam o que se passou, não viva do passado. Eis que faço algo novo, algo fresco, que você ainda não experimentou. Eu estou abrindo caminho no ermo. Eu estou abrindo caminho no meio do deserto para dar de beber para o povo, para as mulheres que eu criei para mim, para o meu louvor. Esqueça o que se passou. Eu amo esse texto, porque essa palavra esqueça, do hebraico, significa zakar. E o original quer dizer, para de ficar lembrando do passado com saudades. Larga desse saudosismo. Aquilo que Deus fez na geração anterior, mulher, é um marco antigo. Provérbios 22, 28 vai dizer, não arranque os marcos antigos. Mas algo que eu preciso te dizer é que o mesmo Deus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, também é um Deus de novidade de vida. Deus está fazendo algo novo, algo fresco, e você precisa estar desapegada. O Senhor está dizendo, eu posso ouvir, eu modelei você, minha filha, para algo fresco, algo profundo. Pare de construir um altar para aquilo que já passou. Comece a experimentar aquilo que eu estou fazendo agora.
É verdade, não se constrói um altar para o passado quando Deus já liberou o caminho para o novo. Ele está soprando, sabe? O vento sopra e bagunça o nosso cabelo, bagunça a nossa vida. Tira às vezes o nosso plano controlador, de querer ter a direção, e de repente o sopro do Espírito, ele é imprevisível, mas ele é certeiro. Nós precisamos estar abertas. O novo de Deus não vem com um mapa, ele vem com um sim de dependência. Se você está aqui nessa manhã e veio em busca de garantias, eu preciso te dizer, tudo que você precisa não são de garantias, tudo que você precisa é de uma palavra de Deus. Você precisa de uma palavra para dizer: Deus, eu não estou entendendo nada, eu não sei, mas eis-me aqui, Senhor. Eu digo sim para o Senhor. Você sabia, minha irmã, existe poder no teu sim. A palavra sim do hebraico é o eis-me aqui, é hinene, que significa eu faço um voto solene com o Senhor, eu não volto atrás, eu estou firme, e aconteça o que acontecer, Senhor, eu não saio do meu lugar, eu estou disposta a marchar em direção ao propósito do Senhor na minha vida. Porque, minha irmã, deixa eu te dizer algo, existem mulheres que desfilam, e eu amo elas, mas o exército de mulheres que Deus está levantando para essa hora vão precisar marchar em direção ao seu destino. Você vai precisar se posicionar contra ideologias, contra palavras contrárias. Você vai precisar dizer: está doendo, mas eu não saio da presença. Eu não sei direito, mas eu confio na direção do meu Deus. Calma que eu estou só na introdução. Nós honramos os marcos antigos, honramos o legado dessa casa. Nós honramos aquilo que os precursores e os visionários fizeram. Mas nós precisamos estar abertas para algo novo que Deus está fazendo. O legado aponta o caminho, mas é a revelação pessoal que destrava o destino. Eu estava orando: Senhor, o que o Senhor tem para nós em 2025? 5 na Bíblia significa graça. E o Senhor falou comigo: esse é um ano de, no meio das crises, das dores, das incertezas, vocês desfrutarem de uma graça sobrenatural. Mas 5 na Bíblia não significa somente graça. A 5ª letra do alfabeto hebraico, ela está presente no nome sagrado de Deus, no tetagrama, e a Vé, ela aparece 2 vezes. E essa letrinha, ela tem uma abertura em cima. Então, os judeus mais antigos gostam de dizer que ela é o símbolo de um acesso para uma revelação maior. O ano de 2025, minha irmã, no meio de todas essas crises, é um ano de uma graça sobrenatural para colher sementes antigas que você plantou, que já tinha até esquecido. É um ano de revelações sobrenaturais. Deus vai falar com você. Deus vai falar para o seu coração. É por isso que você precisa subir de nível e ter essa clareza. Esse será um tempo de mudanças. Mudanças de cadeiras, de autoridades. Um ano de janelas de oportunidade. De colher frutos de sementes que são, de raízes que são saudáveis. Eu creio nisso. Sabe, minha irmã? A colheita que virá agora é fruto da fidelidade que ninguém viu nos bastidores. Onde houver uma mulher sensível ao Espírito, haverá uma mulher estratégica para Deus. Não alguém que copia e cola, porque Deus quer usar você na sua autenticidade. Deus não usa padrões fixos. Para de querer fazer igual todo mundo. Deus não repete fórmulas, Ele escreve histórias únicas. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 30, 21. Gente, eu vou metralhando aí a palavra, você se vira para anotar. Isaías 30, 21. Quer você volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, ande por ele. Você talvez tenha vindo aqui nessa manhã buscar respostas, e Deus está te dizendo: tudo que você precisa é da minha voz. Anda comigo, que eu vou soprar os caminhos. Se a gente olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus é um Deus geracional. Um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Um Deus de Silas pai, de Silas filho, de Silinhas. Deus opera assim todos os tempos.
E se a gente começa a estudar a história desses grandes homens de Deus, que são referência na palavra e para nós vamos ver, meu Deus, eles tinham a mesma essência, eles carregavam ali o mesmo legado, mas para cada um, a direção foi diferente. Para Abraão, Deus disse, saia. Para Isaac, Deus disse, fica. E para Jacó, Deus disse, volta. Eu não sei o que Deus vai falar com você essa manhã não, minha irmã. Mas hoje é manhã de respostas e de clareza do Senhor. Gênesis 12:1. Vou começar agora. Então o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu não sei se você sabe, mas Terá, pai de Abraão, foi o primeiro que teve um intento de sair da sua terra lá de Ur dos Caldeus e se mover em direção a Canaã. Mas um evento acontece no meio do caminho. Ele tinha 2 filhos, Abraão e o irmão dele, Naó. Mas no meio daquela jornada, o irmão de Abraão morreu. E a história vai nos contar, a Bíblia vai nos dizer em Gênesis 11, que ele para naquela dor, naquele luto. E eu preciso te dizer isso, meu irmão, olha bem aqui para mim. Tudo aquilo que uma geração é paralisada, em toda área que uma geração não consegue romper, a outra geração vai ter que recomeçar tudo de novo. Deus está dizendo para você que quando você vence as tuas angústias, as tuas dores, os teus limites, são os teus filhos que vão colher a tua obediência, são os teus netos que vão receber a partir do teu posicionamento. Terá talvez aparecesse ali no hall da fama do livro de Hebreus, quando a Bíblia vai dizer sobre os homens de fé, os pais da fé, e aparece então Abraão, o pai da fé. Mas Abraão foi um filho de um pai que parou numa dor, no luto legítimo, uma dor legítima. Veja, Deus não invalida as tuas dores, Deus sabe. Afinal de contas, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Jesus sabe, como ninguém, minha irmã, das dores que você passa. Mas eu preciso aqui nessa manhã te sacudir e dizer, por favor, não fique paralisada na dor, não fique paralisada nos traumas, nas limitações, nos abusos, nas palavras que você teve, nas palavras que você não recebeu. Deus está dizendo para você, talvez seja a hora de você sair, quebrar padrões antigos para avançar em direção à promessa dele para a sua vida. Para algumas mulheres aqui nessa manhã, Deus está dizendo para você, quebra padrões que você aprendeu. A família de Abraão era uma família que morava numa área onde havia um comércio forte de ídolos, ali em Ur dos Caldeus. Uma família profundamente marcada pela idolatria. Tanto que Josué 24:2 vai dizer, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naó, viviam do outro lado do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Ou seja, Abraão veio de uma linhagem que produzia ídolos, mas Deus decidiu fazer dele o pai da fé. Eu não sei qual é a tua história, qual é a tua linhagem, talvez você, assim como eu, não tenha uma história muito bonitinha. Eu queria muito poder dizer, cresci na igreja, fui para a EBD. Glória a Deus, os meus filhos já vão poder contar essa história. Deus vai fazer de você um referencial de fé, mulher, para as próximas gerações. Lembra, Terá iniciou a jornada, mas parou em Harã. Ele saiu com a intenção de ir para Canaã, mas ele ficou no meio do caminho e morreu ali. Existem mulheres, existem pessoas que começam a jornada certa, mas param antes de alcançar o seu propósito. O que Terá começou de maneira geográfica, Abraão terminou porque teve uma revelação. Somente mulheres que tiverem esse nível de revelação de Deus, esse novo nível, é que vão chegar exatamente onde Deus a chamou. E eu sei que essa manhã, aqui para muitas, a palavra de Deus é saia. Algumas mulheres estão sendo chamadas aqui para irem além de onde um dia suas famílias pararam. Deus é o Deus que rompe com ciclos de maldição e levanta você para viver aquilo que você nunca imaginou. Eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Você pensou, você sonhou aí alguma coisa? Deus está dizendo, é pequeno. Eu tenho pensamentos maiores, eu tenho sonhos maiores.
Para muitas aqui, Deus está dizendo, está na hora de sair de ambientes, de conexões tóxicas que te limitam. Tem mesa que a gente está querendo reconstruir, Jesus está querendo virar. Eu preciso te dizer, irmã, a vontade de Deus, ela é meio misteriosa, a gente vai descobrindo à medida que a gente anda. Quando o Senhor chamou Abraão, ele não tinha o GPS completo, a gente fica assim, né? Qual é a garantia, qual é o GPS? Não dá, é um passo de fé de cada vez. Você vai dando um passo, Deus vai colocando o chão. Você vai dando um passo, Deus já colocando o chão. É assim que é a jornada de fé de uma mulher. Então a gente às vezes fica esperando as garantias. E todo o novo de Deus, toda a palavra de Deus, eu vou te dizer, sempre vai te tirar da tua zona de conforto. Você está pronta para acessar o sobrenatural, mulher? Levanta a tua mão direita. Quantas querem viver o novo de Deus? Vamos ver se até o final dessa mensagem você quer. Porque são nos lugares mais desconhecidos que são os palcos das maiores revelações. Escute, mulher, alguns ambientes são bons, mas não são férteis para o teu propósito. Não quer dizer que são ruins, mas talvez não seja mais o teu lugar. Para viver o novo de Deus, você vai precisar se despedir do velho que te acomoda. Sair do comodismo. E sabe, Ele não vai te mostrar tudo antes. Ele quer que você dê passos onde você vai dependendo da provisão dEle. Para algumas mulheres, essa manhã a direção é clara, saia. Você está presa a anos de repetição. Eu lembro de um dia que eu fui aconselhar uma irmã na minha igreja, lá em São Luís ainda. E ela era uma líder no meu time, então a gente estava sempre junta, mas todo ano, no final do ano, a gente tinha aquela conversa, onde a gente ia alinhar os detalhes e conversar. E todo ano ela me vinha com as mesmas histórias, com as mesmas crises, com os mesmos problemas, com as mesmas coisas. Aí eu sentei com ela, e com muito amor, eu tinha intimidade com ela para fazer isso. E eu ouvi de novo. Eu até falei para ela assim, olha, tu podia só ter gravado a conversa de antes e ter soltado. Nada mudou nesse ano, minha irmã. Você está na igreja, você ama Jesus, você é uma líder. E ela, pastora, eu não consegui romper ainda com essas quedas, com essas dúvidas, com essas incertezas. E eu falei para ela, eu tenho um desafio para você nesse ano novo. E ela achou que eu ia dizer uma coisa super espiritual assim para ela. Eu falei, eu te desafio a arrumar problema novo, porque esses velhos, minha irmã, você já devia ter vencido. Minha irmã, é sério, todas nós vamos ter aflições, dias difíceis, Jesus disse isso. Mas se você está vivendo num ciclo repetido de quedas, de falhas, se às vezes os traumas, as dores do passado continuam te aprisionando lá, Deus está dizendo para você, eu estou fazendo algo novo, esquece o que passou, rompe, sai, está na hora de avançar. Mas para outras mulheres talvez a direção seja ficar. Olha o que ele vai dizer para Isaac. Em Gênesis 26, 2 e 3, agora o filho de Abraão que precisou romper, sair, ele está passando uma crise, há ali fome, há uma situação difícil onde ele está. Mesmo, abra um parênteses aqui, mesmo quando você está caminhando rumo à terra prometida, minha irmã, vai ter luta, vai ter gigante. Se você começa a ler o livro de Josué, por exemplo, você vai ver que Josué vai tomar a terra prometida ali, depois daqueles 40 anos no deserto. E aquela terra está cheia de gigantes. Deus podia ter facilitado a vida de Josué. E só soprado, os gigantes todos tinham caído. E a terra estava vazia. Deus pode fazer isso? Mas eu vou te dizer uma coisa. O Senhor nunca te isenta da parte natural. O sobrenatural é dele, mas o natural é sua responsabilidade, é sua missão. É você que tem que se levantar, como por isso que esse texto que nós declaramos, Isaías 60, levanta e resplandece. A glória do Senhor já raiou, mas é você que tem que levantar. E aliás, essa palavra levantar do hebraico significa isso aqui, ó. Resista bravamente, seja aprovada e então aprovada, para que você esteja pronta para entrar em cena. Uma palavrinha só. Deus está forjando mulheres que vão resistir bravamente, serem provadas para serem aprovadas. Então tenham autoridade para entrar em cena.
Mas Gênesis 26, 2 e 3, a palavra vai dizer: o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se, permanecer, ficar na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Versos 12 e 13, do mesmo capítulo de Gênesis 26, a palavra vai dizer: naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a crescer, até que ele se tornou muito rico. Olha aqui para mim, mulher. Deus é poderoso para te fazer prosperar até no meio da crise. A crise não é motivo para você sair do seu lugar. A dor não é motivo para você pedir para sair. A promessa não é fuga, mas ela é frutificação na obediência. Uma vida de obediência. Você precisa entender que ficar onde Deus mandou é mais seguro do que correr para onde parece melhor. Está parecendo melhor, mas Deus está dizendo: permanece. Não é o lugar que te sustenta, é a palavra. É a palavra que Deus liberou sobre ele. O mesmo solo da escassez pode ser o solo da tua maior colheita, se você permanecer firme. Eu lembro que quando eu servia ao exército, eu fui para uma palavra de Deus, eu conto tudo nesse livro. Deus falou comigo: filha, eu estou levantando um exército de mulheres. E eu pregava. Mal sabia eu que eu ia ter que experimentar na carne aquele processo todo. Então eu me alistei, e a idade limite para entrar no exército é 39 anos, como oficial temporário. E eu entrei no dia 4 de fevereiro com 39 anos, no dia 5 eu fiz 40. Deus me queria lá dentro. Agora você já sabe a data do meu aniversário para me mandar presente. Deus me queria lá dentro, mas muitas vezes eu olhava para a minha limitação física. Eu dizia: meu marido disse para mim quando eu passei: amor, fica tranquila. Eles só te querem atendendo, os filhos deles. Eu sou pediatra lá no hospital do exército. Você não vai ter que passar por todos os processos. Eu me agarrei naquela palavra, irmãs. Eu me iludi. No primeiro dia eu tive que comprar aquela roupa de fazer atividade física. Eu falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Um batalhão de mais de 1000 homens, 5 mulheres. Nunca tinha corrido. Se você entende corrida militar, você não só corre, para piorar, você canta junto. Como, meu Pai do céu, se faz um negócio desse? Correr 5, 7, 10, 12 quilômetros. Eu nunca tinha corrido nenhum. Em muitos momentos eu quis pedir para sair. Foram muitas lições, minha irmã, que eu aprendi. Uma delas foi: você só vai receber a sua estrela. O meu comandante me disse, quando eu pedi para ele, para eu não ir para a selva: Senhor, eu não preciso, Senhor. E ele disse: Arraiz, você só vai receber a sua estrela, a sua patente, quando você passar pelos processos como qualquer uma. Você é soldado igual todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa: a gente está numa geração que a gente quer ser mentor, que a gente quer ter autoridade, a gente quer ser voz. Passa pelos processos, vence com autoridade, com honra, e então você vai ser autorizada por Deus. Raízes profundas, voo autorizado. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. E aí, meu Deus, quantas dores. Eu engoli seco, amém. Ele disse: Arraiz, é preciso tirar o teu verniz. Eu nem sabia que eu tinha verniz, irmãs. Esse brilho fake que a gente coloca. Tá tudo bem? Tá tudo bem, a paz do Senhor. Por dentro tá só o sepulcro caiado. Deus disse assim: eu quero você do jeito que você é, eu quero te tratar, eu quero te curar, eu não quero que você seja uma personagem. Minhas irmãs, deixa eu te dizer uma coisa: nada contra os filtros do Instagram, mas a gente está numa geração de personagens, de personas, de pessoas que sabem fazer acontecer, mas que não têm profundidade. Deus está dizendo: passa pelo processo e eu te autorizo. Só para falar ainda do fica, aguenta mais um pouquinho e permaneça. Aliás,
Permanecer é uma das palavras-chave do Evangelho. Você vai ler Apocalipse, a Bíblia vai dizer: ao vencedor dar-lhe a coroa da vida, ao que permanecer até o fim. Se tem uma palavra que é chave da vida com Deus, é permanência, permanecer. Porque muita gente começa bem, mas é o fim das coisas que importa. Qual é o legado que você está deixando para a sua próxima geração? Nós estamos numa geração de influenciadores. Mais do que uma influência mulher, Deus quer te fazer uma mulher relevante. E a relevância não é só simplesmente influenciar. Herança é muito diferente de legado. Herança é aquilo que você deixa para o outro, mas legado é aquilo que você constrói dentro do outro. Deus está levantando mulheres relevantes, que vão construir na vida dos seus filhos, que vão gerar ali, construir ao lado dos seus maridos, que vão, como a pastora Lisete falou, é a minha sogra, sou eu, é a minha nora, e já é a minha neta, é a tataraneta. E se Jesus não voltar até lá, pastor, esse é o meu desejo, de geração em geração, porque o Evangelho é uma tocha passada de geração a geração. Você e eu só estamos aqui porque vieram pessoas que abriram caminho, que não se venderam, que permaneceram mesmo doendo. Não pense que não doeu, porque dói. E agora a missão é sua. Uma das vezes eu estava numa marcha e a gente ficava parado diante do nosso comandante, aí ele ia discursar, falaram 2 horas às vezes parado no meio do sol quente. Detalhe, eu já era pastora, eu já tinha ministério. Eu ficava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo isso aqui mesmo? Eu sou médica, o que eu tenho que passar aqui? 2 horas lá, o dedo começa a ficar dormente, a cabeça começa a pensar um monte de coisa. E na minha frente tinha um outro tenente. E de repente eu vi quando entrou uma abelha entre os óculos dele. Eu falei, meu Deus, esse homem é muito forte. Se fosse eu, imagina, 1000 pessoas no pátio, todos os oficiais e soldados aqui. Eu ia fazer assim, ai! Ia tirar o exército da forma. Deus sabe o que a gente pode suportar e não. E eu estou aqui, foi no homem da frente, no meu colega de farda. E eu vi ele piscando, mas ele não saiu da posição dele. Quando terminou aquilo, eu falei, uau, tenente, nossa, você foi muito resistente. Como é que você conseguiu aguentar essa dor e não sair do seu lugar? Escuta, irmão, o que ele me disse. Ele me disse, Arraiz, eu estava diante do meu Senhor, do meu comandante, eu não podia sair da minha posição porque estava doendo. Alguém aí? Permaneça, minha irmã. Permaneça, eu sei que vai doer às vezes. Eu sei que você vai pensar em desistir. Como a Estela diz, às vezes o milagre é você mesma, que não morreu, que não deixou para trás, que não desistiu. É você, o fato de você estar ali, o fato de você ter vindo para cá, só Deus sabe as dores que você está enfrentando agora, mas que você falou, pode acontecer todas as coisas. Quando Paulo vai dizer em Filipenses 4,13, Filipenses, aliás, a carta da alegria, escrita de dentro de uma prisão. Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. O original do grego vai dizer, eu posso passar por todas as coisas sendo fortalecido por aquele que me enviou. Eu posso passar por tudo, dias bons de glória, aleluia, mas os dias difíceis, eu posso passar por todas as coisas, eu permanecerei no meu Deus. Talvez a palavra para você nessa manhã, minha irmã, seja fica. Fica. Não é a dor que tem que te fazer você sair do seu lugar, é uma palavra. Um casamento às vezes difícil, com um homem difícil. Uma situação difícil que em outra circunstância você diria, eu vou sair. Deus está dizendo, fica. E a Bíblia vai contar que Deus prosperou Isaac de maneira sobrenatural, porque ele foi fiel à palavra. Veja, a direção para o seu pai foi Isai, a direção para o filho foi fica. E a direção agora para Jacó é volta. Volta. Gênesis 31:3. Todas nós sabemos um pouquinho de quem era Jacó. Aquele gêmeo mais perturbado. O menino, ele dava trabalho demais. Ele já nasceu pegando ali no calcanhar do outro. Ele já nasceu assim com estigma
O estigma tão grande que o pai dele, gente, que coisa terrível, dá o nome dele de usurpador, de ladrão, e tantos outros estigmas, nomes falavam sobre a identidade. E agora Jacó está vivendo na terceira geração, na quarta, aliás. Tera, o que não foi, Abrão, o que saiu, Isaac, o que precisou permanecer. Mas Jacó fez muitas coisas erradas ao longo do caminho dele. E a palavra vai dizer para ele nesse texto: então o Senhor disse para Jacó: volte para a terra dos seus pais e dos seus parentes, e então eu estarei com você. Gênesis 35, falando ainda sobre isso, verso 1, a palavra de Deus vai dizer: então disse a Jacó: suba a Betel e assente-se ali, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse aos da sua casa: livrem-se dos deuses estrangeiros, purifiquem-se, troquem de roupa, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que respondeu a mim no dia da minha angústia. Minha irmã, talvez a palavra de Deus para você nessa manhã seja: volte. Volte e resolva aquilo que ficou mal resolvido. Quais são as pendências da tua vida? Quando a gente fala assim: quem quer viver algo novo? Todo mundo, quero viver algo novo. Só que nesse negócio de querer viver algo novo, às vezes a gente vai deixando um emaranhado para trás, a gente encerra ciclos com desonra, a gente quebra princípios e a gente só sai dizendo: eu quero viver algo novo. Ei, Deus não autoriza o novo de ninguém que não tenha resolvido um passado, pelo menos perdoado, alinhado e ajustado. Para algumas mulheres aqui a palavra seja: você quer ter frutos saudáveis? Fortalece as tuas raízes, volta à essência. Restaura. Betel era um lugar de encontro, de restauração, de recomeçar fazendo uma aliança. Deus está restaurando a aliança de muitas mulheres aqui no dia de hoje. Coisas que talvez você tenha quebrado. E vamos lá, gente, vamos ser sincera. Atire a primeira pedra quem nunca vacilou, quem nunca duvidou. Ou você, mulher de fé, é crente assim, 100% de performance todos os dias? Quem aqui vive em alta performance o tempo inteiro? Alguém? Levanta a mão, por favor, por favor, por favor. Se aparecer alguém, por favor, leva lá para trás para orar por mim. Porque eu tenho dias de baixa performance, baixa. Tem dias que a gente está enfraquecida. Tem dias que a gente fala, irmãs, que a gente pensa assim: Senhor, se eu tenho isso para mim mesmo. A verdade é que alguns recomeços só acontecem depois de alguns retornos, minhas irmãs. A bênção do futuro exige a cura do passado, o perdão, a liberação. Deus está chamando você de volta ao altar para devolver a você o que você perdeu fugindo. Jacó volta, e ele vai lá, humilhado, porque não é fácil reconhecer que a gente está errado, para consertar, para pedir perdão, para ser gente. Sabe, eu não sei vocês, mas eu estou cansada de um evangelho de máscaras sociais. As pessoas que mais me inspiram, que mais foram usadas por Deus na minha vida, são as pessoas que são de verdade. Quando Jesus nos salva, muda a nossa vida, eu só tenho medo de um tipo de gente na vida: do super espiritual. Porque ele aparenta algo que ele não é nos bastidores. O fato de você ser uma mulher espiritual, me escute, não te desumaniza, mas te torna um ser humano melhor, mais humana, mais gente, mais acessível, mais normal. As pessoas falam: ai, uau, você é especial. Gente, está aí uma coisa que eu gosto de me lembrar da minha normalidade, do quanto que eu fui resgatada por Deus, e se não fosse a graça dele eu não era nada. Esse lugar onde a gente reconhece as nossas debilidades e a gente sabe quem nós somos em Deus, é a nossa identidade revelada. Olha como é interessante que o encontro que Jacó tem lá naquele vale, o encontro que ele tem ali em Peniel,
com anjo de Deus, com A maiúsculo, que pode ser ali uma cristofania, manifestação do próprio Jesus naquele vale. A Bíblia diz que naquela luta, alguém aqui já lutou com Deus? Ou você diz só, sim, Senhor? Quem dera, né? No exército eu aprendi isso. No exército não existe não, Senhor. Se o comandante chamou, sim, Senhor. Meu filho, você vai mudar de cidade, você vai para a selva, você vai passar, sim, Senhor. Às vezes a gente carrega todas essas bagagens na nossa história e Deus está dizendo, você precisa de ajustes. Você precisa de ajustes na tua identidade. Tem coisa aí que você está querendo avançar. Veja, Jacó já era um homem rico. Ele já era próspero. Ele tinha a própria família dele. Ele podia só dizer, quer saber uma coisa? Deixa eu seguir, deixa eu tocar para frente. Mas ele sabia que a identidade dele precisava ser mudada. E a Bíblia diz que naquela luta com o anjo do Senhor, a coxa direita dele foi tocada, que simboliza tanto a jornada e até o resto da vida de Jacó. Ele andou mancando, porque quem tem um encontro com Deus jamais pode andar do mesmo jeito. O teu encontro com Deus vai alterar a tua marcha, vai alterar a maneira como você se posiciona nessa terra. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã. Eu sei que a pastora Elisete e a pastora Raquel não estão fazendo esse encontro só para ser mais um evento de mulheres. Eu sei que hoje é um encontro para que você seja marcada, para que a tua identidade seja mudada, para que a tua maneira de andar seja alterada. Ele se transforma no príncipe de Deus, Israel. É verdade. A bênção que te espera logo ali também é fruto de um passado resolvido, perdoado e liberado. E nós vamos já orar, mas eu quero te perguntar, qual será a direção de Deus para você hoje? Isaías 30, 21. Fica aí. Eu vou soprar a direção por onde você andar. Este é o caminho, ande por ele. Quero, minha irmã, profetizar a palavra de Deus sobre você. Esse é o tempo, essa é a hora de mulheres sendo levantadas na unção de Esther, mulheres que estavam ali com a sua identidade mal resolvida, histórias de orfandade, mas que foram levantadas por Deus, foram fiéis. Esther 2, se submeteram aos processos necessários para serem ungidas. Você quer receber a unção, irmã? A unção, ela é fruta do esmagamento. Quanto mais esmagado na presença dele, mais óleo você produz. Não tem como fugir do Getsemane. O Getsemane é esse lugar de prensa do azeite, onde você tem a oportunidade de produzir o teu melhor azeite. Deus está levantando mulheres como Esther foram fiéis aos processos e se levantaram em favor de um povo. Deus está levantando mulheres na unção de Débora, que são mulheres dos montes de influência. Que coisa linda, coisa linda. E eu encerro contando isso. Você vai ver quando Débora diz ali para Baraque, eu vou, mas o Senhor dará a vitória através das mãos de uma mulher. E a Bíblia conta que ela vai marchando junto com o exército. Junto com o exército, ao lado daquele exército de homens, ela vai marchando. Eu não sei o que essa mulher disse para esses homens. Eu só sei que tinha 20 anos que eles só tinham derrota. Alguma coisa que aquela mãe, que aquela mulher posicionada foi declarando sobre aqueles homens, que fez com que eles descobrissem a sua identidade. E eles se posicionaram ali como guerreiros. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos numa geração de homens emasculados. Homens sem postura, sem posicionamento. Sabe por quê também? Porque precisa que mulheres sejam levantadas para profetizar na vida dos seus homens. Mulheres que vão marchar ao redor, ali ao lado dos seus homens. Uma das coisas que eu aprendi servindo no exército é que quando a gente está correndo junto no batalhão com homens e mulheres, quando tem mulheres que são sempre a minoria ali, as mulheres marcham na fileira da frente. Você sabia disso? Eu pensava que as mulheres marchariam atrás, elas são fisicamente mais frágeis que os homens. Mas as mulheres só correm atrás do comandante. Então vem o comandante, vem a fileira de mulheres. Presta atenção.
E eu fiquei pensando, por que as mulheres marcham na frente? Eu mesma era a mais frágil de todas, todo mundo com 18, 20, 25, bom treinamento físico. Eu nunca tinha corrido, 40 anos de idade. Às vezes eu ficava com dó, meu Deus, eu vou marchar e eu vou alterar o passo de todos esses homens. Porque preste atenção, as mulheres marcham na frente, porque elas determinam o passo dos seus homens. Quantas estão comigo? Eu perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor está trazendo esse mover no meio das mulheres do Brasil e do mundo? E Deus disse, eu estou alinhando as mulheres, porque eu estou alinhando a família, eu estou alinhando os homens dessa geração. Existem estudos, tem um estudo da Harvard Business School que ela diz, se você quiser mudar uma sociedade, comece pelas mulheres. Até o mundo sabe disso. Existe um mover agora, não é de evento, de oba-oba. Deus está alinhando mulheres e preparando para que elas marchem e determinem ali o passo dos seus homens. Minha irmã, pode ir lá se preparando já para ficar de pé e para marchar aí. Pode levantar no seu lugar. Uma mulher que ouve a voz de Deus se torna imparável. Eu não sei o que Deus está dizendo para você agora. Para algumas Ele está dizendo, saia dessa situação que te aprisiona. Para outras Ele está dizendo, não, fica. Nessa estação eu quero só que você permaneça. Não saia daí, seja fiel onde eu já te coloquei. Mas tem outras que estão recebendo a direção, volta e alinha aquilo que você deixou inacabado. Esse será o ano da clareza de movimento entre as mulheres. Não simplesmente de um oba-oba, mas de um movimento legítimo do Espírito Santo que vai trazer avivamento de volta para a nossa nação.